A nossa vida, ela sabemos, ou pelo menos intuímos, que ela está dentro de um caminho. E sabemos, por experiência, que este caminho, ele terá um fim. Mas o fim deste caminho é aquilo que nos deixa, por assim dizer, atormentados. Por quê? Porque o fim do caminho humano, nós sabemos que, por experiência, é a morte. Mas a morte, ela não tem a última palavra. Portanto, o homem é capaz de superar a morte. Mas não pelas próprias forças, mas pela graça de Cristo, que venceu a morte e nos deu a graça da vida nova. E o desejo que encontramos no profundo do coração de cada homem é um desejo de viver para sempre. E aqui é a visualização positiva, ou seja, o que o homem quer? O homem quer viver para sempre. Mas podemos pensar também de maneira negativa. O homem não quer morrer nunca. É mais ilustrativo, ou seja, nós não queremos morrer. E por que entramos dentro de um drama? Porque é inevitável o fato de que um dia a morte nos alcançará. A não ser que sejamos nós aqueles que verão a volta de Cristo, e aí a coisa meio que muda. Mas em todo caso, não sabendo a hora que Cristo retornará, nós sabemos que a biologia nossa vai chegar a um determinado fim. E aí, nós nos deparamos com essa dificuldade. A nossa intuição de que a morte não tem a última palavra se torna certeza com a ressurreição de Cristo. E Cristo que nos promete, e é aquilo que rezamos no último artigo do Credo, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós então acreditamos nisso. E esperamos isso de alguma forma. O fato de que conviver com a morte às vezes é um pouco difícil, e para ilustrar isso, retomo os afrescos do ano 1200, feito na igreja de São Vigílio, que fica numa cidade chamada Pinzolo, bem no norte, quase na Suíça, no norte da Itália. E lá nesse afresco, na lateral da igreja, tem uma coisa chamada dança macabra. E por que dança macabra? Porque no afresco nós temos uma série de esqueletos. E no último afresco aqui temos a cruz de Jesus, Jesus na cruz, e uma banda de esqueletos que tocam flauta, que tocam tambor, que tocam mandolim, que cantam. E na outra ponta, na outra extremidade, nós temos o cavaleiro da morte, que está montado em um cavalo feito de ossos, ele, um esqueleto, que lança flechas. E essas flechas caem aonde? Em tudo aquilo que é verdadeiramente humano. Cristo não morreu na flecha, mas na cruz. Mas lá nesse afresco, Jesus Cristo tem uma flecha que o atravessa, para demonstrar que a humanidade dele também conheceu a morte. Depois nós temos o Papa, o Bispo, o pároco local, o rei ou o governador local. Aí tem o padeiro, tem a pessoa que cuida das pessoas, a partoreira. Aí tem uma série de figuras pertencentes àquela sociedade, e todas elas transpassadas por uma flecha da morte, e ao lado sempre uma caveira meio que faz uma festa, uma dança, por isso uma dança macabra. E abaixo dessas danças tem uma poesia em forma de música, em que vai contando que, por mais poder que nós tenhamos, nós um dia alcançaremos a morte. Mas nós cristãos sabemos que a morte, ela não tem a última palavra. E passando pela cruz de Cristo, chegamos então à ressurreição. Mas essa certeza nossa, ela tem ainda uma profundidade maior. Porque alguém recebeu as promessas de Cristo já. Aquilo que receberemos no futuro, alguém já recebeu. Nossa Senhora. Portanto, quando nós olhamos para Maria, nós vemos que nela, todas as promessas que para nós estão ativas, foram já cumpridas. E se seguirmos aquilo
que ela nos propõe, os caminhos que ela nos propõe, nós certamente encontraremos a Jerusalém Celeste. E aí nós vamos compreender o motivo pelo qual, na leitura de ontem, que era a missa da vigília, que falava da arca, e a primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse, que vai nos dizer que abriu-se o templo de Deus e que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança, nós vamos conseguir entrever a figura de Maria. Porque nós rezamos na ladainha que Maria é a arca da nova aliança. Ela porta consigo Cristo. E aí nós vamos entender mais ou menos qual que é a figura da arca do Antigo Testamento, que em plenitude encontra Maria e que para nós abre todo um aspecto teológico, espiritual, para viver bem a nossa vida. A arca da aliança estava com um povo que tinha saído do Egito, estava no deserto. E a arca continha os preceitos de Deus. Trocando em miúdos e falando de maneira bem grosseira, a arca seria como um sacramento da presença de Deus. E a arca, durante o dia, tinha uma nuvem que a rodeava, quase que como dizendo que, caminhando sob o sol quente do deserto, a nuvem, providência de Deus, é aquela que oferece o frescor. E à noite, a coluna luminosa, que, por assim dizer, dá calor, porque a noite é fria, e que ilumina o lugar e os passos do povo de Israel. Da mesma forma, quando as nuvens baixavam, então o povo de Israel deveria permanecer naquele lugar. Ou seja, a arca é aquilo que o povo de Israel tinha de companhia no caminho, a presença de Deus que acompanhava eles no caminho. O final da arca é um pouco trágico, porque o povo de Israel começa a prosperar, começa a ter riqueza, começa a viver uma vida semelhante à dos pagãos e deixa de lado este sacramento da presença de Deus. E assim somos nós católicos muitas vezes, e aqui nós temos que pensar, quem é Maria? Maria é aquela que possui o próprio Deus, porque o Verbo divino se faz carne, e portanto ela é quem porta o Cristo. Ela é quem porta a nova aliança. E é por isso que um cristão, se quer entrever o caminho correto a seguir, olha sempre para Nossa Senhora. E por isso que um cristão, ele essencialmente é mariano. Porque entende que seguir Maria significa ir na direção da Jerusalém Celeste. Enquanto o povo de Israel ia na Jerusalém, na terra, em direção à terra prometida. Mas é interessante que o povo de Israel esquece da arca, esquece da presença de Deus, que depois será recuperada com Samuel, enfim, tem toda a parte teológica da recuperação e tudo. Mas em todo caso é muito interessante observar que é parte do espírito humano, que quando começa a prosperar, começa a ter as coisas do dia a dia, se esquecem das coisas divinas. Aqui é só um pequeno parêntese, quase prático. Tenho certeza que todo mundo aqui em casa deve ter uma imagem de Nossa Senhora, lá um altarzinho, alguma coisinha, que é muito bonito e temos que ter. Mas muitas vezes nós descuidamos desse nosso altarzinho de casa, não? Preocupados com o dia a dia, preocupados com as coisas, preocupados, né? Às vezes está lá Nossa Senhora, lá meio empoeirada, né? Com a aranhazinha lá, então, acontece. E pode acontecer, mas porque isso representa muitas vezes a nossa superocupação com as coisas do mundo e deixamos de lado a contemplação das imagens que a providência divina nos deu. É óbvio que nós não adoramos Nossa Senhora, nós a veneramos e veneramos muito. E ter em nossa casa uma imagem de Nossa Senhora deve ser um lugar especial, porque recorda também a nossa passagem, recorda também o fato de que nós estamos a caminho, e que ela que aponta para nós os caminhos que nós somos chamados a seguir. Ela é a arca da nova aliança. E um cristão que vive com Maria, compreende que o grande desejo de vida eterna cumprido na vida dela, também se cumprirá para nós. E um cristão mariano consegue ser neste mundo escuro, neste mundo fragmentado, neste mundo em que as pessoas não têm mais posições claras, um cristão mariano é aquele que
indica com Nossa Senhora qual que é o caminho para seguir. Ou seja, um cristão no mundo não é alguém perdido, é alguém que contempla a Jerusalém Celeste. E por isso é capaz de viver o hoje de maneira profunda, é capaz de viver a vida do agora de maneira intensa. Por quê? Porque ele sabe que no final da vida ele encontrará a vida, ainda que passe pela morte. Mas nós cristãos encontraremos a vida. Aquela galerinha, né, que recuperaram com o comercial da Boticário muitos anos atrás, o tal do Carpe Diem, né? Aproveite o dia. É a ideia de seguinte: aproveite o dia porque você morrerá. Mas fazer isso é deixar a vida completamente sem sentido. Nós cristãos aproveitamos bem o dia porque sabemos que viveremos. E é o futuro que nós contemplamos que dá o sentido para o nosso agir agora. É o futuro que nós contemplamos que dá a certeza de onde colocamos os nossos pés e os passos que nós damos em direção a uma vida plena, a uma vida grande. Um cristão não se perde com coisas quaisquer. E um cristão não é alguém que olha as horas passando porque um dia encontrará a eternidade. Não, o cristão é aquele que vive intensamente o agora, porque é cheio da esperança, porque sabe que as promessas de Deus não falham, como nós ouvimos no Evangelho, quando Isabel vai dizer a Nossa Senhora, bem-aventurada que ela acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E nós cristãos temos esta certeza profunda, porque o Senhor promete e Ele cumpre. Ele não nos abandona. E por isso, quando escolhemos a vida com Deus, a vida com Cristo, nós não estamos nos perdendo. Ao contrário, nós verdadeiramente estamos vivendo, nos encontramos na presença de Cristo. E Maria indica isto para nós. E essa é a nossa espiritualidade cristã, essa é a beleza de ser cristão. Nós vivemos intensamente o nosso dia, porque nós sabemos qual que é o nosso destino. Quem não sabe aonde vai chegar, se perde. E quem acha que a vida termina com a morte, perdeu todo o sentido da vida. E um cristão dá uma resposta completamente contrária a que este mundo dá, olhando sempre para a figura de Nossa Senhora. Por isso, olhar para Maria é olhar as promessas de Cristo para nós já cumpridas, e esperando que nós, caminhando de maneira correta, também chegaremos um dia nesta Jerusalém Celeste, que também viveremos para sempre, e é isso que se espera de cada um de nós. E não ter medo de viver dentro deste caminho, de entrar na dinâmica própria desse caminho de Nossa Senhora, que também vimos aqui, ou seja, ela vai na região montanhosa, vai visitar a prima dela, canta cânticos de louvor. Maria vive aquilo que nós vivemos de alguma forma, só que ela não se esquece de Deus, e às vezes nós esquecemos dele. Ela não se esquece da vida, e nós muitas vezes com pequenas coisas esquecemos da vida. Por isso, hoje o convite é reavivar a esperança. A festa da Assunção de Nossa Senhora é a nossa festa, é a nossa festa futura. Espero que, e tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar na Jerusalém Celeste. Um dia teremos a graça de sermos assuntos aos céus, de ressuscitar pela graça de Cristo e alcançar a graça de uma vida eterna. E a vida eterna é fantástica. E é tão fantástica que nós podemos já viver agora. Quando deixamos de lado o pecado, quando deixamos de lado os caminhos tortos e passamos a viver com Cristo, sempre pedindo a Nossa Senhora que nos ajude, que interceda por nós, que nos indique o caminho. Ela que é a arca da nova aliança, ela que é a nossa esperança. Termino a homilia de hoje, e poderá parecer bastante estranha, porque tudo que eu falei agora, com quem eu linkarei, dentro da nossa cultura brasileira. E a nossa cultura brasileira teve uma graça de conhecer uma figura que anteontem nos deixou, que foi o Silvio Santos. Ontem. Alguém pode até dar um sorriso. O que o padre vai falar de Silvio Santos no dia da Assunção de Nossa Senhora? Não é tão difícil, não. Ocorre que, dentro de uma cultura, nós temos figuras que são
carismáticas. O que é uma figura carismática? É alguém que consegue traduzir um sentimento de grande parte da população e, por isso, consegue a simpatia desta população. E aí nós temos diversas figuras. Em nível nacional, você pode pensar na Xuxa, você pode pensar no Ayrton Senna, você pode pensar no padre Marcelo Rossi. São figuras carismáticas. Eles conseguiram traduzir algo do povo e conseguiram conquistar, portanto, a simpatia do povo, porque traduziram aquele sentimento. E dentro dessas figuras aí está o Silvio Santos. De modo mundial, você pode pensar, por exemplo, no Papa João Paulo II, um homem de um grande carisma, um carisma sem igual, que traduziu o sentimento dos católicos e também dos não católicos. Ou seja, a figura carismática ela é muito atemporal e ela não é nichada, ela não corresponde a um pequeno grupo. Silvio Santos, sabemos que ele era judeu, e é exatamente este motivo pelo qual nós não celebramos missa por ele, por respeitar a religião que ele escolheu, com a qual ele pediu a ser sepultado. Tudo bem, mas isso aqui é uma outra conversa. E ocorre que ele, mesmo sendo judeu, ele percebe que a alma do povo brasileiro, ela é uma alma católica. Quando ele mudou o nome dele, que era Cênora, um nome que no Brasil não pegaria nunca, muda para Silvio, é o nome popular. O Silvio, Silvia, Silvio, é um sobrenome muito comum no Brasil. Sobrenome que fala com grande parte da população. E, na verdade, um nome que ele assume como nome. E da boca dele, ele escolheu Santos. E a pergunta que foi feita, por que você escolheu Santos? Ele responde, porque todos os santos ajudam, sendo judeu. Porque todos os santos ajudam. Portanto, é interessante esta abertura para o transcendente, mas, sobretudo, o saber colher aquilo que é próprio do povo brasileiro. Um povo piedoso, um povo que acredita nos santos, um povo que vive uma piedade bonita e que nós nunca devemos abandonar. Isso é coisa de secularista. Nós somos católicos piedosos. Meus amigos italianos, quando eu falo para eles das coisas aqui, eles ficam admirados. Eles falam assim, pelo menos vocês não tiraram aquilo que é católico, e de fato, ou seja, essa nossa piedade. E Silvio Santos, então, cria programas que falam ao povo brasileiro. Então, grande bordão, quem quer dinheiro, é óbvio que todo mundo vai dizer, eu quero. Só as pessoas muito ricas não quiser dinheiro mesmo, né? Mas a maioria... E aí ele joga o aviãozinho, tem a brincadeira lá, e ele cria uma série de programas interessantes. Mas ele criou um programa que tem tudo a ver com a festa de hoje. E eu suspeito que ele tenha colhido na sua cultura isto aqui da ladainha de Nossa Senhora, que é a porta da esperança. Ele poderia colocar um monte de nome. Ele poderia colocar a porta da surpresa, a porta dos desejos, a porta, não sei, ele podia inventar. Ele colocou a porta da esperança, título que damos a Nossa Senhora, em que uma pessoa ia até ali e realizava um desejo, ou uma esperança. A pessoa colocava esperança, sei lá, em conhecer um artista, em reformar a casa, enfim. Mas nós sabemos que a esperança do povo é Maria. A esperança do povo é o céu que nos espera. E a porta da esperança é Nossa Senhora, porque ela nos apresenta Cristo, que é a nossa esperança. Porque nela se cumpre o nosso grande desejo, começo da homilia, de não morrer jamais, de viver para sempre. Então ele soube traduzir algo que é da religião, dentro de um programa, obviamente, realizando desejos simples, mas que não perde esta capacidade profunda do homem de desejar viver para sempre. E este desejo que nós trazemos, celebramos na festa de hoje, que é a festa de Nossa Senhora da Assunção. Não queremos morrer jamais. E por isso nós olhamos para Maria, a arca da nova aliança, a porta da esperança. Que ela interceda por nós. E que um dia, caminhando nesse vale de lágrimas, possamos, acompanhando ela,
chegar a Jerusalém eterna, onde ela nos espera com os braços abertos. Que assim seja. Amém.